Você vai trabalhar com datasets pequenos. E aí a gente vai falar sobre Data Augmentation e a transferência de aprendizado, que é justamente conseguir usar esses pesos de forma inteligente aqui. Então, como a gente falou, a gente tem vários treinos aqui que a gente muda de várias arquiteturas. Como a gente mostrou, a gente pode ter várias arquiteturas pré-estabelecidas que, por mais que a rede neural convolucional ela consegue reduzir a quantidade de pesos a serem aprendidos, parâmetros a serem aprendidos, você usa arquiteturas muito grandes para você conseguir um resultado muito, muito bom. E aí você pode, às vezes, querer usar ela com um dataset muito pequeno e, às vezes, não é com o mesmo problema, mas com um problema parecido. Você consegue usar dataset pequeno e, mesmo usando dataset pequeno, tirar proveito dessas arquiteturas grandes sem causar overfitting? Consegue. E eu vou mostrar quais técnicas você consegue usar para você conseguir tirar proveito dessas arquiteturas, usar essas arquiteturas sem causar overfitting. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre transferência de aprendizado. A ideia é a seguinte: uma rede neural muito complexa, igual essas últimas que a gente mostrou, pode demorar semanas para serem treinadas e requer muitos dados. E a ideia é para o que você deveria fazer é fazer uma transferência de aprendizado. O que significa isso? A gente quer classificar, por exemplo, raças de cachorro. E aí a gente já tem uma arquitetura base para classificar imagens para identificar animais. E aí você quer usar isso daí para classificar raças de cachorros. O que você faz? Pensa bem, você tem arquitetura. Se você tem arquitetura e você já criou esses pesos e aprendeu esses pesos, então você já tem um modelo já treinado com esses pesos para um determinado problema. Sei lá, você tem na internet, achou um modelo treinado e já treinado com os pesos já bonitinhos para classificar animais. Aí você já tem os pesos bonitinhos. Se você, a partir desses pesos bonitinhos, você pega suas raças de cachorros e tenta treinar usando as raças de cachorro, você já aproveitou várias épocas, né, que treinou para cachorro. E aí você treina para raças de animais, que é muito parecido e tal, a ideia. Então vai acabar que você vai reaproveitar esses pesos, mas você vai fazer só uns ajustes nesses pesos. E você vai precisar de menos épocas do que o problema anterior. Por quê? Porque quando você criou o modelo pela primeira vez, você criou a partir de pesos aleatórios. Você não está criando a partir de pesos aleatórios, você está criando de pesos que já são bons para classificar imagens, bons para classificar imagens de cachorros. Às vezes, quanto mais próximo, né, do domínio em questão, melhor ainda, né? Às vezes não é tão próximo, mas mesmo assim você consegue resolver esse problema. Na internet tem vários modelos já pré-treinados com essas arquiteturas pré-estabelecidas, tipo do VGG. Então, no dataset, que é ImageNet, que é um dataset muito grande, de várias classes, se você usar ele, e aí você pega algumas camadas, deixa os parâmetros fixos, e depois treinar apenas com as últimas camadas, você já consegue aprender. E aí você, em alguns frameworks, isso é chamado de se congelar, ou seja, congela alguns. Você fala, eu não quero que mude nada desses determinados parâmetros. E aí você acaba ou reduzindo, né? Tipo, você congela tudo ou reduz a quantidade de parâmetros. Então, a ideia é justamente isso. Você tem várias camadas aqui de rede neural, que eu nem estou falando qual tipo de classe você tem. Aí você pode congelar. Você congela essas redes neurais, ou seja, esses valores aqui de parâmetros não vão mudar. Então, se você passar uma imagem aqui, a imagem aqui vai ser como se fosse um atributo, né? Aqui essa imagem aqui vai te retornar um valor, determinado peso, você tem um valor aqui para essa imagem, e esses pesos aqui você vai depois colocar, por exemplo, uma Fully Connected Layer aqui para combinar esses valores que deram aqui, porque você não quer treinar isso daqui. Você vai treinar justamente só essa camada aqui. Então, por exemplo, aqui pode ter uma VGG, aqui é a tua imagem,
Aí você passa pela VGG e aqui você só faz uma Fully Connected Layer aqui para você ter a saída, a determinada saída. Isso daqui é interessante, geralmente se congela só a parte das convoluções, ou seja, vamos pegar aqui a simples, mais simples. Aqui tem várias convoluções e aqui uma Fully Connected. Normalmente você congela todas as convoluções e aí você gera uma Fully Connected, que é a sua Fully Connected para aprender justamente nas suas convoluções. O teu parâmetro. Quanto mais assim diferente o teu domínio for, mais camadas você vai ter que aprender. Então, às vezes, eu quero aprender uma convolução porque o meu problema é um pouquinho diferente. Então, às vezes, eu preciso de aprender mais coisa. Então, às vezes, eu tenho que aprender mais convoluções. Às vezes, eu crio deixo uma convolução aqui para ser aprendida. Mas a ideia é, quanto menos parâmetros ser aprendido, mais simples a tua rede vai ser. Então, isso é muito interessante. Então, você pega o modelo pré-treinado e usa. Então é muito legal. Data Augmentation, a ideia é a seguinte: você tem 1000 imagens e você quer e aí você não tem muita imagem, né? Você tem só 1000, mas você quer usar elas para o teu problema, né? Obviamente você vai querer usar suas imagens para o teu problema, mas aí você quer produzir mais dados. Como você pode criar mais dados? Você pode pegar uma imagem e espelhar ela, rotacionar, dar zoom, fazer essas 3 operações, cortar aleatoriamente, adicionar o remove cores, e aí você está criando outras instâncias, outros valores para ela. E aí isso que é muito legal. E aí geralmente você tem vários frameworks que a gente vai comentar bem rapidinho, o Keras e etc. O Keras é muito legal. Você tem um framework que você vai, de tal forma que você vai gerando esses valores e sempre você vai mudando, de tal forma que você nunca vai ver uma mesma imagem. A imagem é sempre rotacionada ou espelhada. Então é muito legal que você vai criando dados diferentes. Isso é muito legal. E no final isso ajuda muito também para evitar o overfitting, porque você está criando mais dados. Então dá para você usar valores pré-treinados, fazer data augmentation e fazer os dois ao mesmo tempo. E nisso a gente termina um pouquinho essa nossa parte de CNN. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre tudo isso, veem essas referências aqui. A gente se baseou muito nelas para fazer essa aula. Em específico, o livro Deep Learning with Python, a parte de divisão computacional, tem uma prática muito legal que mostra como funciona a transferência de aprendizado e Data Augmentation, que é muito legal, é uma prática bem legal se vocês quiserem fazer uma prática sobre isso. E também a especialização de Deep Learning tem o curso de CNN, a semana 1 e 2, fala isso e um pouquinho mais também, fala muito mais, mas aí vocês conseguem entender um pouquinho mais sobre a ideia também. Que eu me baseei nisso daí para a gente entender. Aqui é muito também sobre como a gente faz filtros, etc. A ideia de filtros, o embasamento mais da parte de processamento digital de imagens. Eu vi um pouquinho sobre isso nessa referência aqui. Então vocês podem procurar aqui também. É um livro, se eu não me engano, esse livro ele é disponibilizado online de forma gratuita também. Isso que é legal.